Nós vamos iniciar agora a abordagem a respeito dos diferentes tipos de requisitos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os requisitos funcionais, que são os serviços que cada sistema tem para atender as necessidades do usuário. No vídeo seguinte a gente vai falar sobre os requisitos não funcionais e no outro a gente vai falar sobre regra de negócio. Quando a gente fala de requisitos, a gente está pensando, a gente realizou o processo de licitação de levantamento de requisitos e agora a gente precisa documentar esses requisitos. Então, quando a gente documenta esses requisitos, existem algumas características que a gente precisa trabalhar para poder realizar essa documentação. Na O02 foram propostos alguns sistemas, vai ser trabalhado em grupo, cada grupo vai escolher um desses sistemas, então todos os grupos vão documentar sistemas diferenciados e a partir daí eu planejei um template e nesse template, que é um modelo, vocês vão utilizar para poder fazer a documentação tanto dos requisitos funcionais, dos requisitos não funcionais e também das regras de negócio. Então vamos começar a abordar o que são requisitos funcionais. Como a gente já viu, existem esses tipos de requisitos aqui, além das regras de negócio, e a gente vai trabalhar requisitos funcionais. Se a gente for abordar uma definição, descrevem explicitamente as funcionalidades e serviços do sistema. O que é explicitamente? Eu preciso descrever, utilizando normas, padrões, regras, de forma sistemática, quais são as funcionalidades daquele sistema e quais serviços aquele sistema vai ter. Então, o que o sistema vai fazer? Nesse momento, eu não estou pensando como o sistema vai fazer, eu estou pensando o que o sistema vai fazer. Está associado a requisitos funcionais. Documenta como o sistema deve reagir a entradas específicas, como deve se comportar em determinadas situações e o que o sistema não deve fazer. Quando eu trabalho essas características, eu vou pensar mais nas funcionalidades explícitas e o serviço do que propriamente nisso. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso mais à frente. Aqui eu tenho alguns exemplos de requisitos funcionais. Então, vamos imaginar um sistema acadêmico, onde eu tenho uma escola, vocês trabalham numa escola, e eu tenho um sistema acadêmico, que a diretora da escola ou a secretária te procura, solicitando que seja desenvolvido um sistema para controlar a parte acadêmica da secretaria dessa escola. E aí você vai até a escola, conversa com a diretora para entender a necessidade dela, conversa com a secretária, realiza a etnografia para observar como os procedimentos são realizados e a partir daí você precisa documentar isso. Por que eu documento algumas coisas? Por exemplo, se eu for trabalhar em equipe, eu e os colegas que estão trabalhando nesse processo de desenvolvimento, a gente precisa falar a mesma língua, a gente tem que trabalhar um padrão. Então é necessário, quanto mais qualidade a gente quer ter, é necessário ter uma documentação mínima a respeito daquele sistema ao qual eu vou desenvolver. Outra característica também é a questão da manutenção. Eu preciso oferecer alguma manutenção do sistema daqui a alguns anos ou propriamente daqui a alguns dias. Eu preciso oferecer alguma manutenção no sistema, aparecer um defeito ou uma atualização. Então, a partir daí, se eu tenho uma documentação, é mais fácil de eu gerir essas modificações. Então, aqui a gente tem uma imagem aqui, está associada mais ou menos a como está estabelecido lá no template. Então, normalmente lá vocês vão colocar RF01, quer dizer, o requisito funcional 01. A gente especifica em ordem de prioridade. O que é isso? Eu especifico na ordem que vai acontecer. Então, primeira coisa, realizar login. Agora fala, professora, eu não teria que controlar o aluno e manter o funcionário antes? Então, eu venho aqui, ponho esse manter funcionário aqui como sendo requisito funcional 01, coloco controlar o aluno como sendo requisito funcional 02, e se eu for pensar mais na lógica, esse realizar login ficaria melhor aqui como requisito funcional 03. Depois disso, eu tenho validar CPF. Por que eu tenho que validar CPF? Porque todas as vezes que eu manter um funcionário, eu vou precisar validar, ele vai ter que ter um CPF válido, isso é uma regra de negócio. Eu vou consultar CEP. Para que eu tenho esse consultar CEP? Porque quando eu controlar o aluno ou manter o funcionário, eu posso ir lá e realizar a consulta do CEP. Eu vou cadastrar as turmas, as disciplinas, eu vou controlar os horários de aulas, eu vou informar as notas, eu vou lançar a frequência.
e tem uma sequência de outros requisitos funcionais que estão aqui. Então, observe que eu estabeleci ou defini todas as funcionalidades do meu sistema ou serviço. Isso considerando a necessidade de quem me contratou para desenvolver esse serviço. Então, a partir da conversa que eu tenho, eu identifico essas características e com o estabelecimento dos requisitos funcionais, a gente está definindo o escopo do meu sistema. Lembra que a gente falou lá atrás, em outro vídeo, que escopo é quando eu defino quais são as funcionalidades ou serviços que vão pertencer ao desenvolvimento naquele momento. Então, quando eu penso nessas características, quando eu especifico quais são os requisitos funcionais, eu estou realizando a delimitação do escopo do meu sistema. Então, nesse contexto, eu sempre, lá no template também está assim, a gente gerou uma padronização, cada empresa pode gerar uma padronização diferenciada. Isso aqui não é uma regra, tá? Eu gerei essa documentação, esse modelo de documentação, por isso que a gente fala template, a partir da minha experiência profissional, enfim, eu gerei essa documentação. Então, aqui eu vou ter sempre RF, o número do requisito, seguindo uma ordem. Aqui especificados os requisitos em ordem de prioridade, ou seja, o que eu vou ter que fazer primeiro, depois e depois. Observem que aqui os verbos estão sempre no infinitivo, então normalmente quando a gente trabalha requisitos funcionais, eu tenho verbos no infinitivo. Aqui fala, professora, aqui é realizar login, aqui é controlar aluno. Então, por exemplo, não importa o nome que tem aqui, porque existem outras partes de documentação que especificam o que cada um desses requisitos funcionais vai fazer. Eu só quero que fique claro que eu não posso, na documentação, se eu quiser, eu até posso fazer isso. Por exemplo, eu quero dizer assim, inserir aluno, alterar aluno, excluir aluno, visualizar aluno, incluir funcionário, alterar funcionário, visualizar funcionário, excluir funcionário. Vamos imaginar a quantidade de requisitos funcionais que eu teria? Então, o que a gente faz? A gente coloca controlar aluno, subentendendo-se, e mais para frente tem outra parte da documentação que vai tratar isso. Se eu ponho controlar aluno, dentro do controlar aluno já está inserir aluno, visualizar aluno, alterar aluno e excluir aluno. Então, normalmente, quando a gente tem mais de uma funcionalidade, mais de uma ação dentro de um mesmo requisito funcional, normalmente a gente usa controlar, manter. Algumas pessoas evitam utilizar o termo cadastrar, porque às vezes dá a impressão de que cadastrar é só a inclusão. Então, assim, eu particularmente gosto de usar os termos manter e controlar, isso quando tem mais de uma ação. Mas eu fiz questão de colocar o cadastrar também, porque isso não é uma regra, não existe nada. Mas quando eu uso o controlar e o manter, subentende-se, fica mais implícito que existe mais de uma funcionalidade. Agora, eu não sugeriria, por exemplo, colocar incluir aluno. E aí, como se esse incluir aluno fosse a parte de incluir, alterar, visualizar e excluir. Porque aí eu já uso logo uma ação específica. Então, coloque uma frase, ou um verbo, no infinitivo, que represente essas subações que vão estar integradas dentro de um mesmo requisito funcional. Eu sugiro até que vocês procurem, dê uma olhada no template que está lá. Nesse template da O02, lá pede para vocês escolherem um dos sistemas, documentar isso no fórum e depois utilizar o template. Então dá uma olhada no template para vocês verem. A tabela é parecida com essa, só existe aqui em cima, parte 1, definição dos requisitos funcionais, alguma coisa do tipo. Então aqui, na O02, como eu disse, foram decididos alguns sistemas computacionais. A gente vai realizar a documentação dos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio. Acessem o template que está lá antes de inicializar a atividade. E nas próximas videoaulas eu vou abordar com vocês requisitos não funcionais e regras de negócio. Aqui estão algumas referências que a gente utilizou. Até o próximo vídeo.